Bom, vamos começar, depois o pessoal assiste a gravação, tá? Para nós não se estender muito e conseguir realizar nossa prova hoje. Aqui na parte dos artefatos de imagem, tomografia, vocês ficaram com alguma dúvida? O que é artefato? Então, a definição do artefato é aqui, ó. Eles são descritos como estruturas que aparecem nas imagens adquiridas e que não fazem parte das estruturas escaneadas, tá? Então, isso é que é artefatos de imagem, a definição. O que quer dizer? Que pode ser corrente, que o paciente esqueceu de tirar, pode ser uma roupa que tenha botão, tenha zíper, um cinto, até os marcadores de eletrodos, tá? Que vai ficar colado no corpo. Se a gente não tirar, ele vai produzir artefato. Que mais? Alguma coisa que tenha deixado na mesa da tomografia e o paciente deitou por cima, também é considerado artefato de imagem. Então, tudo que venha prejudicar o meu exame e que não faça parte da anatomia que eu estou realizando a tomografia é considerado artefato de imagem. Boa noite, Carmen. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Comecei agora com a revisão, tá? Para nós conseguir fazer a nossa prova hoje. Referente aos artefatos de imagem. Vocês têm alguma dúvida? Eu estava falando aqui para elas que a definição dos artefatos é aqui, ó. Estruturas que aparecem nas imagens adquiridas e que não fazem parte das estruturas escaneadas. Então, é tudo que tem com o paciente ou junto dele, mas que não faz parte da anatomia dele. Então, pode ser zíper, uma roupa com botão, corrente, os adesivos de eletrodos, algum objeto metálico que ficou na mesa e o paciente deitou por cima, tá? Então, tudo isso interfere na imagem. E como tem os artefatos do próprio equipamento, tá? Que pode ser o movimento do paciente, artefatos de imagem relacionado à calibração, também pode ocorrer, tá? Então, aqui é os artefatos que a gente, os principais. Efeito de volume parcial, tá? Então, como que é isso? Boa noite, Elson. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Se eu pegar uma matriz muito pequena, eu vou produzir artefato de imagem no meu exame, tá? Então, tudo tem que ser adequado conforme o exame que eu vou realizar. Esse é o efeito volume parcial. Temos os artefatos em anéis, que é relacionado ao equipamento, tá? Com aparelhos que não foi feita a calibração adequada. Então, isso aqui é referente à calibração do aparelho, que vai aparecer imagens em formato de anéis. Materiais de alta densidade, que vai ser objetos metálicos, implantes, próteses, implantes dentários, projetos de bala. Então, tudo que for metálico, ele vai aparecer com alta densidade. Vai aparecer a imagem branca. Materiais de alto número atômico, tá? Que vai ser, então, a utilização de contraste, o iodo ou o bário. Aqui é uma bala, tá? Um tiro de arma de fogo. Então, ela produz artefatos. Aqui é aparelho dentário, vai produzir artefatos também. E aqui a prótese no quadril. Tá? Então, tudo que for metálico, ele vai ficar essa imagem produzindo artefatos na tomografia.
e o ruído da imagem. Tá? O que é o ruído? É se eu colocar uma quilovoltagem muito baixa, a imagem vai ficar ruidosa, como a gente chama, que ela vai ficar como se fosse granulada, tá? Então, isso é o ruído na imagem. E temos aqui, ó, isso aqui é uma imagem ruidosa, tá? Ela vai ficar uma imagem granulada. Ó, isso aqui ficou muito baixo a quilovoltagem e aqui foi uma técnica boa. Então, eu consigo ver a definição e não ficou uma imagem tremida e ruidosa, tá? Essa aqui é a diferença. Que mais? Artefatos ligados ao paciente, que é o quê? Movimento da respiração, movimento do coração, dos batimentos cardíacos, movimentos involuntários do intestino, tá? Então, isso é artefatos ligados ao paciente. Tranquilo essa parte de artefatos? Tem alguma dúvida? Falem agora. Bom, eu peguei andando, mas pelo que eu vi, não tem eu comecei agora. Comecei agora com a questão dos artefatos, tá? Sim. Não tem muito mistério, não. Tá, então o que é artefato? É tudo que venha prejudicar o nosso exame, tá? Pode ser ligado ao aparelho, ligado ao paciente, ou objetos que não fazem parte da anatomia dele. Em questão... Oi? Em questão dos aspectos de segurança, então, com o aparelho, o tubo de raio-x deve ser aquecido após 2 horas que ele ficar inativo, que não for realizado nenhum exame. Se chegar um exame, eu vou precisar fazer a calibragem do aquecimento dele. É rápido, tá? Ele vai estar lá parado, ele vai ter um botãozinho que você vai clicar para fazer a calibragem dele. Após o aquecimento, então, a gente vai fazer esse aquecimento, se ele ficar 2 horas parada, tá? E todo dia é bom fazer a calibragem dos detectores, para evitar artefatos de imagem. A lâmpada laser, sempre cuidar para não tocar nos olhos do paciente, tá? E sempre observar o limite de peso estipulado pelo aparelho. Não colocar paciente acima do limite, para não estragar o nosso equipamento. O que mais? Interessante. A parte da angulação do Gentry. Cuidar e avisar o paciente o que vai ser feito para ele não se assustar, tá? Pensar que vai ser prensado pelo aparelho, que o aparelho vai tocar nele. Aqui, acho que é isso. A parte. Sempre cuidar, então, do laser para não tocar os olhos do paciente, tá? Os princípios básicos de radioproteção, então, é a otimização, justificação e limitação de dose. Tá? A proteção radiológica, a gente tem os princípios fundamentais, que é o chamado ALARA, tá? Tão baixo quanto possível, quanto possivelmente exequível. Então, o mais baixo possível, a radiação a gente tenta colocar nos exames. A forma de radioproteção, tempo, distância e blindagem, tá? Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe eu ficar, vai ser melhor. Eu não vou pegar radiação, tá? Se eu for realizar um raio-x no leito com um aparelho móvel, eu ficando a 2 metros de distância da fonte, eu não pego radiação, tá? A blindagem, a gente usar as proteções de chumbo,
ou se for na sala, ficar atrás do protetor. E o tempo, o menor tempo de exposição possível, tá? Para realizar o exame. Que são as normas do nosso conselho, da CENEM. Os avisos na porta. Sempre que a luz estiver ligada, então vermelha, não entra. Proibido para grávidas, tá? A não ser que o médico autorize. As formas de proteção, os equipamentos individuais. Luva, protetor de tireoide, avental, óculos plumbífero, saiote, protetores de gônadas. O dosímetro, então, ele não é um EPI, tá? O dosímetro, ele é somente utilizado para fazer a leitura da dose de radiação que a gente foi exposto, tá? Não esqueçam disso. Dosímetro não é EPI. Os efeitos biológicos que podem causar a radiação demais, tá? Principalmente em tratamento de radioterapia. Sempre seguir os protocolos de segurança, alguns hábitos de trabalho, utilizar sempre o dosímetro, sempre posicionar-se atrás do biombo ou da cabine quando for realizar o exame, tá? E utilizar os conceitos de radioproteção, tempo, distância e blindagem sempre. Essa parte acho que é tranquilo, né? Agora os contrastes, então. O meio de contraste utilizado na tomografia vai ser sempre o iodo, tá? O iodado, que a gente chama. O bário é no raio-x. Na tomografia, somente o iodo, porque é intravenoso, tá? E o bário, a gente toma ele. Então, o que é meio de contraste? Substância radiodensa, capaz de melhorar a definição das imagens obtidas em exames radiológicos. Tá? Acho que a Adri não está conseguindo entrar. O que a gente cuida bastante nos meios de contraste, então? É a densidade, a viscosidade e a osmolaridade. O que vem a ser isso? A densidade vai ser o número de átomos de iodo por milímetro da solução. Ela não é como uma água, ela é mais densa, tá? A viscosidade vai ser a força que eu vou precisar fazer para injetar esse contraste no paciente. Ele é tipo um óleo. E a osmolaridade vai representar o poder osmótico que a solução exerce sobre a água. Então, ela não se dissolve em água, tá? O contraste é tipo um óleo, um azeite. Então, ele não é misturado em água. Por isso que a gente precisa deixar ele na temperatura igual a do corpo, para quando o contraste for injetado no corpo do paciente, não causar nenhuma reação na hora, tá? O que mais temos aqui? Então, aqui a imagem, ó. A utilização do contraste iodado dentro da veia, tá? Aqui é o bário no intestino, essa parte branca é o bário. E aqui é o paramagnético na ressonância magnética, o gadolínio. Então, todos vão ficar uma imagem mais nítida, aonde ele estiver passando, tá? Aqui é o duplo contraste, que a gente chama, bário e ar, injetado no intestino grosso, tá?
Aqui é o ar dos pulmões, o natural, então ele vai aparecer. E aqui é a imagem de água, que vai ser um derrame pleural no tórax, tá? Então, sempre antes de injetar o contraste, avaliar bem o paciente, quais os riscos que ele vai ter, se ele tem algum tipo de alergia, se ele já fez exame com contraste alguma vez, ou se é a primeira, a suspeita do exame, o que que é, tá? A gente precisa fazer a anamnese muito bem feita, para não ter erros. E de preferência, se o paciente tiver algum problema de função renal, ele precisa levar os exames de ureia e creatina, tá? Porque se tiver uma dosagem abaixo, eu não vou poder fazer o exame com contraste, porque eu vou prejudicar os rins dele, tá? Então tem tudo isso. Mas geralmente essa parte é a enfermagem que nos auxilia. Se é um hospital, clínica grande, quem faz a entrevista geralmente é a parte da enfermagem. Mas é bom a gente saber, porque finais de semana a enfermagem não trabalha no setor. Então é a gente que acaba fazendo, tá? No caso aqui da injeção de contraste manual, eu preciso sempre deixar 2 seringas, tá? Já pronta com o contraste, porque eu vou precisar injetar uma atrás da outra. Mas ele não é muito utilizado. Geralmente a gente utiliza a bomba injetora, tá? Então ela faz o trabalho da injeção de contraste. Só a única coisa, a gente precisa deixá-la limpa, higienizada, esterilizada e sempre com o contraste novo, tá? O contraste ficou aberto 24 horas, eu não posso mais utilizar, mesmo que eu não tenha gasto. Vai fora. E é um prejuízo pro serviço, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou montar, vou deixar ela limpa, esterilizada, tá? E eu só vou colocar os tubos de contraste no momento que eu for fazer o exame com contraste, para não ter desperdício, tá? Então, eu não vou ficar colocando contraste ali se eu não tiver na agenda exame com contraste. Somente no horário que eu for realizar. E aí eu não vou ter prejuízo. Aqui é o painel, então, para mim ajustar os dados do contraste, tá? Ele vai ser sempre o volume que eu vou pôr, a velocidade que eu vou injetar, tá? E o tempo que vai levar. É bem fácil. Aqui, é tudo por toque. Primeiro, se eu vou fazer um teste, eu vou colocar uns 10, 20 ml de soro para testar o acesso, ver se vai fluir. Se eu não peguei nenhuma veia e a veia se perdeu, tá? E depois que eu vou programar o contraste. A velocidade, então, do contraste vai variar de 2 ml a 5 por segundo, dependendo do exame. O acesso que a gente vai pegar no paciente, de preferência, vai ser o gel com número 18, para angiografias e TEP, e para os demais exames eu posso utilizar o 20 ou o 22 nos últimos casos. Crianças, então, para injeção de contraste, vai depender de cada local, e em muitos casos o acesso é feito na mão. E a criança vai estar sempre sedada, tá? Porque criança não para. O meio de contraste não iônico, então, é injetado por bomba injetora de 1 ou 2 seringas. Vai depender o que o setor tem. O meio de contraste, então, utilizado é o não iônico, tá? O iônico só já não é mais tão usado, porque ele tem um risco muito grande de dar reação. O não iônico, o risco é bem menor. Aqui é o tamanho dos acessos, catéteres e o gel.
geralmente é utilizado o gel, tá? Para quê? Por quê? É mais fácil e não é agulha de metal, ela é um silicone. Primeiro vai vir a agulha junto, tá? Faço o acesso com a agulha e depois eu vou retirar essa agulha e vai ficar só o acesso de silicone. Então, se o paciente dobrar o braço, não tem o perigo de eu perder o acesso. Como que funciona? A numeração, quanto maior for, o calibre da minha agulha vai ser menor. Então, a 24 é o calibre menor. É recomendado para pediatria, tá? E a número 14 é o maior calibre de agulha, maior. Então, o número menor, o calibre maior, tá? Mesma coisa com os scalps. Ó, a branquinha é o tamanho 19. Então, é a maior. Aqui é a 27, que vai ser aqui, é a menor, tá? Então, o calibre da agulha é menor. Então, aqui tem a especificação, para quem é utilizado. As vias de administração do contraste. Oral, endovenosa, retal e intratecal. Oral pela boca, endovenosa, acesso venoso. Retal pelo reto, intratecal pela coluna, tá? Acesso na região lombar ou cervical. Aqui a especificação delas. As aquisições, então, de contraste. Como que é feito? Se eu vou realizar um exame, eu vou precisar fazer a fase sem contraste. Vou voltar aqui. A aquisição arterial, a venosa e a tardia, tá? Reações que o contraste pode ter: leves, moderadas e graves. As leves, vai ser o paciente sentir náusea, vontade de vomitar, tosse, calor, cefaleia, tontura, tremores, alteração do gosto, coceira, palidez, rubor, calafrios, suor, nariz entupido, inchaço facial e nos olhos e ansiedade. Tá? Essas são as leves. Geralmente, vai sentir isso quando fizer exame com contraste. Então, aqui tem algumas. Inchaço nos olhos, urticária, tá? Coceira, vermelhidão. Isso é acesso leve, ele dá e logo passa. Os moderados, ele vai dar o quê? Taquicardia, braquicardia, hipertensão, eritema difuso ou broncoespasmo, chiado, edema de laringe e hipotensão moderada. Então, já é um pouquinho mais complicadinho, ó. Ele incha uma parte do lábio, ou os dois. Vai inchar bem mais a parte do olho, a boca toda, ó. Então, ele vai ter um inchaço maior e demora um pouquinho mais para passar. E os graves, o principal, então, é o edema de laringe, que é o edema de glote, tá? Que o paciente pode parar de respirar devido a isso. Parada cardiorrespiratória, convulsões, hipotensão acentuada, arritmias com manifestação clínica. Então, as graves é mais difícil, mas ocorre. Aqui que é o edema de glote, ó. A glote normal. E aqui, ela inchada, não tem mais passagem nenhuma, tá? Então, o paciente fica sem ar. As reações tardias podem ocorrer 1 hora e até 1 semana após a injeção do contraste. E aí, elas podem variar de náuseas, vômitos, dor de cabeça, vai ser as leves, tá?
que podem ocorrer até após uma semana. Aqui temos, então, imagens, as fases de contraste. A primeira, a imagem sem contraste. A segunda é a imagem já, o contraste na artéria. Então, ele chegou na artéria principal aqui, tá? Ele não atingiu ainda os vasos venosos, somente arterial. Aqui já pegou totalmente o fígado, ó. Então, ele já tá na fase portal ou venosa. E aqui ele já passou pelo rim, pelo fígado, só que eu consigo visualizar que o contraste passou, mas ele não tá mais ali. Ele já tá indo em direção à bexiga, tá? Caso extravase contraste no meu paciente, tá? Se for pouco, eu vou elevar a extremidade afetada, o braço que foi extravasado, colocar gelo por 15 a 30 minutos, 3 vezes ao dia, de 1 a 3 dias consecutivos, tá? E vou observar se vai ter alguma reação mais grave. Caso for uma quantidade maior do que 10 ml, então o paciente pode ficar com dor, bolhas no local, vermelhidão cutânea, endurecimento da pele, tá? Alteração da temperatura, pode ficar muito quente ou muito frio, e vai dar muita mudança de sensibilidade no local. Então, sempre cuidar quando for pegar o acesso, para não extravasar o contraste, tá? Aqui, então, a imagem, como que fica o braço. Quando eu extravaso o contraste, ó, aqui é uma baita região que ele ficou, extravasou bastante aqui nesse paciente. Foi feita uma imagem de raio-x para a gente ter uma noção bem grande. De preferência, sempre cuidar o acesso aonde foi pego do paciente, para não ficar nessa região do cotovelo, porque o paciente vai precisar dobrar o braço, principalmente para entrar dentro do ventre, tá? Ele vai ter que ir com o braço para cima. Então, ele pode perder o acesso nessa mexida de braço, que seja sempre abaixo aqui, ó, entre 1/3 do antebraço, tá? Nunca aqui na parte do cotovelo. Aqui nessa região. É o melhor local. Que aí eu tenho certeza que eu não vou perder o acesso. Dói mais, mas aí eu tenho certeza que o acesso eu não perco, tá? O armazenamento do contraste, então, tá? De preferência sempre em uma estufa térmica a 37 graus, para reduzir a viscosidade dele e melhorar a fluidez no momento de injetar, tá? Se ele ficar, então, aberto no período de 24 horas, eu não posso mais utilizar. Eu preciso descartar ele. Aqui a estufa, tá? 37 graus, então, é a temperatura para deixar os contrastes. Gente, conversem comigo. Tudo bem? Tudo certo? Nada de dúvida? Não, anotando bastante coisa. Então, tá. Carmen, conseguiu assistir a aula da semana passada? Sim, Conseguiu ver lá as imagens, tudo? consegui. Depois eu consegui entrar só no outro dia de manhã. Ah, tá. Mas se tu ficou com alguma dúvida das imagens, tu me fala que eu reviso aqui rapidinho pra ti, tá? Pra gente não ter muitos erros. Tá bom, obrigada. Na parte da dosagem, então, o recomendado, tá? É 1,5 ml por quilo de paciente, até
70 quilos, o paciente. Se o paciente pesar de 70 a mais de 100, até 100 quilos, eu já vou colocar 100 ml. Então, eu não vou fazer o cálculo. Por quê? Porque se ele tiver 100 quilos, vai dar 150 ml. É muito contraste. Então, a gente faz essa regra de 70 a 100 quilos, já vai 100 ml direto, tá? E o paciente acima de 100 quilos, a gente coloca 120 ml, tá? Para quê? Para não dar muita dosagem de contraste nesse paciente. Tá? Então, aqui a gente tem essa tabelinha. Que mais interessante. As contraindicações, então, é pacientes que tenham insuficiência renal, asma, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia, hipertensão pulmonar, diabetes, tumor de tireoide, hipertireoidismo, mieloma, anemia falciforme, miastenia, feocromocitona, idade avançada e paciente grávida e que esteja amamentando, tá? A grávida, então, ela pode até realizar, porém o médico que pediu vai ter que se responsabilizar junto com o médico radiologista, tá? A gente só realiza mediante autorização deles. As fases do contraste, então. Então, temos a pré-contraste, tá? Como o nome já diz, pré. Eu vou realizar a sequência antes da injeção do contraste. Por quê? Caso o paciente vai ter alguma anatomia, alguma patologia, eu já vou visualizar na fase sem contraste. E aí, com a fase de contraste, o que eu vou cuidar? Se a parte ali onde está a patologia tem vascularização, se o contraste vai entrar nela, tá? Esse que é a função do contraste, para mim conseguir definir patologia. A fase arterial, então, é a primeira, tá? Eu vou injetar o contraste e vou colocar um delay de 25 a 30 segundos para mim começar a minha primeira imagem. Então, eu vou estar injetando o meu contraste nesse tempo e a minha primeira imagem vai ser após 30 segundos, tá? De 25 a 30. Vai depender da velocidade da circulação sanguínea, tá? Então, essa vai ser a fase arterial. A primeira que a gente vai fazer com contraste. Aqui, ó. A gente põe o ROI para marcar a aorta, tá? No momento que o contraste chegar aqui, ele vai mostrar para nós e aí eu começo a liberar os cortes de tomografia, tá? Então, como que eu vou saber? A gente consegue porque tem a ferramenta que é o ROI, que a gente põe um círculozinho aqui, tá? E no momento que altera a densidade HU dessa região, que é o contraste chegando, ele vai avisar nós, tá? E aí a gente libera os cortes de tomografia. Então, essa é a primeira fase, a arterial. Tá? Aí, eu tenho a fase venosa ou portal, que é a segunda que a gente vai realizar. Então, o delay vai ser de 60 a 70 segundos. Tá? Então, eu injetei o contraste lá primeiro. Eu esperei 25 a 30 segundos
para realizar o meu primeiro corte. Quando tiver passando o tempo, tiver em 60, 70 segundos, eu faço os meus segundos cortes, que vou pegar a fase venosa. Então, eu vou estar com toda a região vascularizada, como fígado, rins. Aonde tiver vascularização, vai aparecer já com contraste, tá? Por quê? Porque a circulação já passou da fase arterial e já foi para a venosa. Já está nas veias. Então, eu consigo as minhas imagens, tá? Aí temos, então, a fase de equilíbrio. Não vai mais ter contraste nas artérias e vai ter pouco contraste circulando nas veias, tá? Vamos identificar, então, essa fase fazendo mais uma imagem após 180 segundos, tá? Então, aonde que vai estar aparecendo mais o contraste? Ele vai estar mais nas medulas aqui do renal, tá? Então, ele já vai ter passado pelos cálices e vai estar na medula renal. Vai estar já quase excretando para a bexiga, tá? Depois, então, a gente tem a fase de excreção. A gente vai aguardar 10 minutos desde o começo do exame, tá? E aí a gente faz a nossa última fase e verifica se tá todo o contraste já na bexiga. Aí, de repente, ainda vai ter um pouquinho nos ureteres descendo, mas a maioria vai estar na bexiga, tá? Essas são as fases, então. Dúvidas? Sim. É complicadinho, né, gente? Aqui, ó, a parte da bexiga, então, cheia de contraste. Pode falar. Não, tô olhando. Não quer? Tô tentando... Prefiro não comentar. Tô tentando absorver. Eu sei, gente. É que assim, ó, é muito pouco tempo de aula para uma matéria, como que eu vou dizer para vocês? Ela não é fácil, não é mesmo? Porque ela tem muitos detalhes. Não é como o raio-x, a radiologia odontológica, mamografia, densitometria e a veterinária, que são bem mais simples. Temos poucas técnicas, tá? E a nomenclatura é mais fácil. Na tomografia e ressonância muda bastante, tá? A nomenclatura fica bem mais difícil e os tipos de exame também. Então, a gente precisa ter uma atenção muito maior na tomografia e na resso. Muito mais na tomografia, porque no momento do exame com contraste, se eu perder 1 segundo de contraste, eu já perco o meu exame, tá? Então, a parte contrastada é bem complicado. E vai cair nossa aula e eu já acesso lá o segundo link, tá? Aí a gente continua aqui. E aí vocês já pensem aí se tem alguma dúvida. Tá bom? Beleza. Já acesso lá o segundo.